Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre uma classe específica de prismas que vocês já conhecem e a gente vai expandir algumas propriedades desse tipo de prisma, que é chamado de paralelepípedo reto retângulo. Eu coloquei aqui três imagens que mostram três objetos que possuem aspectos em comum, tá? Primeiro a gente tem um dado, nós temos esses blocos na segunda imagem que estão formando essa calçada que está sendo construída, e nós temos esse caminhão cuja parte de trás tem um formato de um bloco também. Essas três figuras mostram objetos que possuem um formato semelhante, um formato de um bloco. E esse formato desse objeto será o tema do nosso estudo de hoje. Então a gente vai ter uma definição agora. Um paralelepípedo, ele é um prisma cujas bases são paralelogramos. Vocês se lembram da aula anterior que eu falei sobre a definição de prisma? A gente tem duas bases que são congruentes e, no caso do paralelepípedo, essas bases sempre serão paralelogramos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês três tipos de paralelepípedos e que vocês vão reconhecer o formato das bases deles. O primeiro paralelepípedo possui como base um quadrado. A gente precisa lembrar que um quadrado é um quadrilátero que possui quatro lados congruentes, que são cujos lados opostos são paralelos e que possui os quatro ângulos internos congruentes. Os quatro ângulos são ângulos retos. O segundo objeto possui como base um retângulo, que também é um paralelogramo, só que ele não tem os quatro lados congruentes. Nós temos os lados opostos congruentes, mas eles não têm necessariamente a mesma medida. E também possui quatro ângulos congruentes, que são retos. O terceiro objeto possui como base um paralelogramo, que não é nem um quadrado, nem um retângulo. Apesar dele possuir os lados opostos paralelos e congruentes entre si, os ângulos internos não são ângulos retos. Então, esses três objetos, apesar de terem bases com formatos diferentes, nós chamamos de paralelepípedo da mesma maneira. A gente nomeia esses três objetos da seguinte forma. O primeiro é o cubo, cujas bases são quadrados, que nós conhecemos, né, de outros momentos. A gente também chama ele de hexaedro regular, né, se vocês se lembrarem da montagem dos poliedros na sala de aula, vocês vão recordar dele. E ele também pode ser chamado por um nome mais extenso. A gente pode chamar ele de paralelepípedo reto retângulo de faces quadradas. Só que não é um nome muito simples, então a gente geralmente vai chamar ele de cubo, e que será tema de uma das nossas próximas aulas. Tá? Nós temos o paralelepípedo reto retângulo, que é aquele prisma que possui bases retangulares, e ele é reto porque as arestas laterais são ortogonais às bases. Perceba que aqui eu coloquei o símbolo dos ângulos retos. Deixa eu marcar aqui. E aqui em cima dá para ver também que eu sinalizei que as bases possuem quatro ângulos retos, tá? E nós temos o paralelepípedo reto, que é aquele paralelepípedo cujas bases são paralelogramos que não são nem quadrados nem retângulos.
ok? Os ângulos internos são diferentes de 90 graus, ok? Tem uma definição de paralelepípedo que é a seguinte: paralelepípedo reto. Ele é um paralelepípedo reto se as arestas laterais são perpendiculares às bases. Eu vou marcar aqui para vocês verem, tá? Lembra das arestas laterais que a gente viu na aula passada? Essas arestas laterais são perpendiculares às bases, certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho essa aresta, e todas as outras arestas laterais são perpendiculares às bases. A mesma coisa aqui no cubo. Tá vendo aqui? Eu não coloquei o símbolo, mas essas arestas são perpendiculares à base. Então, a gente diz que o paralelepípedo, nesses casos, são retos, mesmo que a base não tenha ângulos retos, certo? E nessa aula a gente está focando nesse paralelepípedo aqui, ó. Bom, hoje a gente vai falar também sobre a área total desse paralelepípedo. Paralelepípedo que tem a base igual a um retângulo, certo? Como todas as faces são retângulos, dá para perceber? As bases são retângulos cujos lados são A e B. Essas tampas aqui laterais têm lados B e C. E essa tampa da frente tem lados A e C. Então, a gente vai aprender a calcular a área total desse paralelepípedo. A área total a gente representa por A e esse índice T. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todas as áreas dessas faces, certo? Como o paralelepípedo possui 6 faces, eu vou somar cada uma dessas áreas de face, certo? Eu tenho AB, que é a base, A vezes B. Lembra que a área de um retângulo, perdão, é comprimento vezes largura? Então, eu vou pegar esse comprimento, multiplicar por essa largura. Só que lembre que eu tenho a base embaixo e essa tampa aqui de cima. Então, é 2 vezes a B. Depois eu vou somar as faces, essa face aqui que eu acabei de marcar, multiplicando B vezes C, que é essa tampa, mais essa tampa aqui, que é igualzinha, BC, que tá aqui, ó, BC mais BC, porque são duas faces, e por último, AC, que vai ser essa face aqui da frente, cujas medidas são A e C. Tá vendo aqui o C? Marquei aqui de amarelo. Como eu tenho a tampa da frente e a tampa lá de trás, eu vou somar 2 vezes a área AC. Como eu tenho AB 2 vezes, um número mais ele mesmo é 2 vezes esse número. Fica 2AB. Tenho AC 2 vezes, isso significa que é a mesma coisa de 2AC. E como eu tenho BC 2 vezes, isso é a mesma coisa de 2BC. Observe que o valor 2 aparece nas 3 parcelas. Então, eu posso colocar o 2 em evidência. E aí, a gente encontra uma relação que já dá diretamente a área total desse paralelepípedo, que no caso seria a área de todas as faces. Se a gente colocar o 2 em evidência, a gente vai ter essa fórmula aqui. A área total é 2 vezes, abre parênteses, AB mais AC mais BC. Essa é a fórmula da área total de um paralelepípedo reto retângulo. Perceba que não é difícil chegar nessa fórmula, então caso você não se lembre na hora, você sabe que basta somar todas as faces, né? As faces retangulares desse paralelepípedo. Vamos fazer agora um exercício.
Calcule a área total de um paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões, que são comprimento, largura e altura, são 8 decímetros, 6 decímetros e 3 decímetros. Vale lembrar que decímetro, 1 decímetro, é a mesma coisa de 10 centímetros. Deixa eu tentar escrever aqui. 1 decímetro é a mesma coisa de 10 centímetros. Ok? Mas, em outra aula, a gente vai falar sobre essas conversões de medida, tá? Se eu tenho o comprimento igual a 8 decímetros, a largura igual a 6 decímetros e a altura igual a 3 decímetros, eu sei que a área total é dada pela relação anterior. Então, basta a gente utilizar as medidas que ele forneceu para calcularmos a área total. A área total é dada por 2 vezes 8 vezes 6 mais 6 vezes 3 mais 8 vezes 3. Basta você considerar o retângulo da base, que tem dimensões 8 e 6, e aí eu faço a multiplicação. Considero o retângulo das tampas laterais aqui, essa tampa aqui, que tem dimensões 6 decímetros e 3 decímetros, faço 6 vezes 3, e considero esse retângulo aqui da frente, ó, de dimensões 8 e 3. E faço 8 vezes 3. Como eu estou falando de área, a unidade de área é decímetros quadrados. Por que decímetros? Porque as minhas medidas aqui estão em decímetros. Se fossem centímetros, seria centímetros quadrados. Se fosse metros, a área seria em metros quadrados. Então, se eu simplificar essas operações que estão aqui, eu vou encontrar o seguinte resultado. Eu vou ter 2 vezes 90 decímetros quadrados, que é a mesma coisa de 180 decímetros quadrados. E aí nós finalizamos a solução do exercício. Outro conceito muito importante é o volume desse paralelepípedo reto retângulo. A fórmula do volume é bem simples de memorizar, e em uma outra oportunidade eu vou detalhar como é que a gente chega nessa relação do volume. Vou mostrar de uma forma bem simples, certo? O volume V de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões A, B e C é dado por V igual a A vezes B vezes C. Você só precisa multiplicar as 3 dimensões desse paralelepípedo: comprimento vezes largura vezes altura. Observe que é uma relação muito simples. Vamos então fazer um exercício para fixar as ideias. Uma caixa d'água tem internamente a forma de um paralelepípedo reto retângulo, com 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1 metro de altura. Calcular a capacidade dessa caixa d'água em metros cúbicos. Bom, observe que ele não falou metros quadrados, ele fala metros cúbicos. Isso significa que nós estamos falando de volume, certo? Então vamos para a solução do problema. O volume da caixa d'água, pela relação anterior que nós vimos, é V igual a 3 metros vezes 2 metros vezes 1 metro. Eu só multipliquei as dimensões da caixa. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. E como eu tenho o produto de 3 medidas em metros, o resultado vai ficar em metros cúbicos.
Portanto, o volume dessa caixa é 6 metros cúbicos. Espero você na próxima aula. Até mais!